Fernando Diniz na corda bamba, 2 reforços liberados para atuar, negociações avançadas no Vasco e a partida contra o Mirassol. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa sexta-feira e claro, vamos falar muito de Vasco, mas antes, olha só, preste atenção aqui, já vou falar no início desse vídeo. Muita gente me perguntando, cara, por que você não está na coletiva? Era para você estar lá, o Diniz está fazendo errado, você é o único que cobra, enfim. A galera tá me cobrando muito nas redes sociais a presença na coletiva. Mas eu vou trazer aqui para vocês um dado, né? Nós, no canal A Hora do Vasco, nós investimos mais de R$119 mil no ano de 2025. Então tem algumas contas ainda para pagar em relação a todos os jogos que a gente fez fora do Brasil, no Brasil inteiro no ano passado. E eu também aqui nesse canal, eu tomei uma punição. Então por isso que eu peço sempre o seu like, o seu joinha, o seu compartilhamento, você hypar o vídeo aqui nos comentários, né, ali no hype, para eu sair dessa punição, preciso sair dela. Fui punido pela plataforma, a plataforma dá uma derrubada nos vídeos, né? Então acaba que para sair dessa punição eu preciso que vocês me ajudem, né, com o joinha, enfim. E a rentabilidade do canal, a gente teve uma baixa também com o patrocinador. Então tá um pouco baixa, a gente está se organizando para eu voltar às coletivas de novo com frequência, para tentar, né, de alguma forma, lutar por um Vasco melhor, talvez colocar o Diniz contra a parede em momentos que ele precisa ser colocado contra a parede. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso e estou aí para a missão, né? Infelizmente é difícil. Eu vou deixar aqui também, no primeiro comentário fixado aqui embaixo, o Pix que ajuda aqui o meu trabalho, né? Você ajuda aqui, @gmail.com. Tá aqui, como o meu canal está com a rentabilidade baixa, vocês ajudam aí também, caso consiga, né, do coração de vocês. Ninguém é obrigado a ajudar, é só se realmente você quiser, para a gente atravessar esse momento difícil de ajustes, né, de finanças aqui do canal. Então, é por isso que eu não estou conseguindo ir em todas as coletivas, beleza? Mas prometo para vocês que eu vou me esforçar bastante aqui, agradecer sempre o seu joinha, o seu compartilhamento, a sua vontade de ajudar, né? Você trazer os amigos para cá, se inscrever no canal para a gente retornar a essa luta que está sendo necessária. Eu sei que tem demanda para a gente atender e a gente vai lutar nessa demanda junto, beleza? Muito obrigado pela sua ajuda, seja pelo like, inscrição, enfim, aquilo que você puder. Vamos fazer o seguinte, porque nesse vídeo a gente vai falar bastante do jogo contra o Mirassol. Brenner e o Hinestrosa, o Marino, já estão liberados para jogar os próximos jogos. Vamos ver se o Fernando Diniz vai utilizá-los, né? E vamos falar também sobre negociações avançadas que podem ser concretizadas a qualquer momento. Tem também interesse em lateral direito do Vasco e muito mais. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua ajuda. Sem mais delongas, vou fazer o seguinte, vou soltar a vinheta. Claro, depois da vinheta a gente fala sobre todas as informações importantes do Vasco. Então solta a vinheta. Fernando Diniz na corda bamba. 2 reforços liberados para atuar pelo Vasco. Negociações avançadas e partida contra o Mirassol. Derrota de novo, né? 2 jogos em que enfrentam times um pouco mais elevados, o Vasco não consegue a vitória. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal criado exclusivamente para você. Agradeço mais uma vez a sua presença. Muita gente me perguntando sobre as coletivas, eu não consigo estar nas coletivas agora por uma questão financeira em si aqui do nosso trabalho, né? Não está sendo muito fácil esse início de reorganização. Ano passado, como eu falei anteriormente, a gente gastou R$119 mil em cobertura, então tem muita coisa para pagar. Realmente não é muito fácil. Então você com o seu like, com a sua inscrição nos canais, acompanhando a gente aqui sempre ajuda, beleza? E olha só, vamos falar sobre as informações do Vasco e eu pretendo voltar muito em breve para as coletivas, porque parece que tem demanda, né, para atender, né? A gente vai atender com toda certeza junto com você. Enfim, falando de Vasco aqui, a gente vai falar bastante sobre a partida contra o Mirassol, mas antes vou trazer algumas atualizações, tá? Mercado da bola, o Vasco ainda segue em negociações avançadas por Spinelli e também pelo Cuiabano. Informações tratadas de forma interna. O empréstimo com opção de compra não foi muito bem visto, né, com o Independente Del Valle para com o Spinelli. Então existe aí uma progressão de uma nova proposta. O Vasco pode ou aumentar o valor dessa opção ou colocar a obrigação de compra nesse empréstimo. A ideia do Vasco é essa, pagar a longo prazo. Já o Cuiabano, a situação é um pouco mais diferente. Depende também da resposta do Nottingham Forest relacionada ao seguinte, ao mercado europeu até o dia 2, né,
de fevereiro, então eles devem arrastar até o dia 2 para tentar entrar em leilão, já que o Botafogo, informações que vieram ontem após a goleada do Botafogo em cima do Cruzeiro, é que o transfer ban está resolvido. Então o Botafogo deve entrar também com pés na porta para tentar contratar o cuiabano, está também aí no páreo do Vasco, né? Vamos ter que acelerar agora esse passo para não entrar em leilão contra o Textor, lembrando que o John Textor tem um relacionamento muito bom com o Evangelos Marinakis, o dono do Nottingham Forest, onde pertence ali, né? O cuiabano tem seus direitos econômicos atrelados. Então a situação não é muito simples, a gente vai estar evoluindo nesse assunto muito em breve. E lembrando, né, que eu estou aqui apurando para trazer para vocês mais informações. Ontem, informação do meu amigo Matheus Gilbert, em colaboração, né, com alguns amigos, é que a situação é a seguinte: o Palmeiras deve se desfazer do Giai, lateral direito argentino, né, e deve buscar a contratação do Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, o PH. PH que está na expectativa para ir para a seleção brasileira jogar a Copa do Mundo esse ano, não vem atuando muito bem, né, nesse início de ano no Vasco, não foi para o jogo contra o Mirassol com problemas no pé direito e agora deve receber uma proposta do Palmeiras, hein? Situação complicada, e eu já vou falando aqui para você. Marcos Lamack, a Crefisa, empréstimo, Deep Finance, a Crefisa emprestando dinheiro ao Vasco. Eu já estou ficando preocupado em relação ao Paulo Henrique, tá? Confesso para vocês que eu não estou muito confortável com esse interesse do Palmeiras no jogador não, hein? Porque as relações extracampo são muito ligadas e pode ser que ajude, né, numa possível negociação. Enfim, vamos ver o andar da carruagem, né, como que vai ser essa situação do PH. O Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, na minha opinião, não pode de jeito nenhum sair do Vasco, de jeito nenhum mesmo. É um jogador que faz muita diferença. Bom, falando um pouco sobre o jogo de ontem, né, rapaz, o Vasco perdeu para o Mirassol em mais uma noite kamikaze do técnico Fernando Diniz, né? Fernando Diniz que não dá bons exemplos às pessoas que assistem os jogos do Vasco, sempre xingando, completamente descontrolado, né? Fico até preocupado, você aí que tem filho pequeno, assistir o jogo do Vasco, Fernando Diniz ensinando para ele ali coisas que não são legais. Bom, exemplos, né? Enfim, é um estilo até que eu gosto que aconteça, mas dentro do treino, dentro do vestiário, eu acho que ali fora tem que ter um certo cuidado. O Nuno Moreira, que estava mal no jogo, depois do esporro que o Fernando Diniz deu nele, piorou e ficou completamente cabisbaixo. Sentiu, né, a bronca do Diniz ali, voltou de cabeça baixa, enfim. Eu acho que já passou do limite, na minha opinião. Apesar de eu achar que tem que ter cobrança, tem. Eu acho super justo, mas dentro do vestiário, cara, lá dentro do CT, né, internamente, eu acho que está dando mau exemplo o técnico Fernando Diniz, eu acho que já está passando dos limites, na minha opinião. Não só nessa parte de desrespeito, né, mas também diante de algumas leituras completamente loucas que só passam na cabeça dele, como ou joga no chutão ou sai jogando. Depois aí fala assim para os jogadores, depois vocês reclamam que vocês saíram só no chutão no outro técnico, falando do Fábio Carille, como se o elenco tivesse insatisfeito com o Fábio Carille, que só jogava no chutão. Enfim, mesmo que se tivesse, com uma situação exposta, né, ali bem complicada. Outra situação também é a seguinte: o time do Vasco, todas as vezes que vai sair jogando, quando a equipe adversária sobe as linhas, o Vasco erra. E erra pra valer. Nesse jogo contra o Mirassol subiu as linhas, o Vasco tentou sair jogando com passes horizontais, o Piton erra o passe e aí sai o gol do Mirassol. Contra o Maricá, só não saiu o gol porque o Piton fez falta e foi expulso. Porque ia acontecer a mesma coisa. O Maricá subiu as linhas, o Vasco errou o passe, o Piton errou ali o passe horizontal, o Maricá foi lá e quase marcou gol ali com a falta que expulsou o Lucas Piton. Contra o Flamengo aconteceu basicamente várias vezes a mesma coisa. O Flamengo subia as linhas, o Vasco errava o passe lateral e o Flamengo tinha um ataque perigoso pela frente. Só não fez gol porque o Léo Jardim virou o super-homem naquele jogo. Agora a gente vai esperar o que do próximo jogo? A mesma coisa. E claramente o Fernando Diniz não consegue ter essa leitura. Ele coloca uma ideia do sul ao norte. Ou eu saio jogando ou eu dou o chutão. Não, Diniz. Você vai sair jogando sim. Quando as linhas do adversário estiverem um pouco mais baixas, médias ali, você vai ter um espaço ali para sair jogando. Porque o Diniz treina a saída de bola. Só que quando os adversários sobem as linhas, esses espaços de passe são preenchidos. Então acaba que todo mundo fica no improviso. E o improviso dá errado.
Então, ou aumenta a chance de dar errado. Então, o Fernando Diniz não consegue ter uma leitura tão simples, né, da sua forma de jogar. Outra, bola aérea no Vasco. É um Deus nos acuda. O Vasco toma o primeiro gol do Mirassol com bola aérea. Contra o Flamengo, foi um show de bola aérea. O Léo Jardim virou super-homem e salvou várias. A gente teve o gol do Maricá em São Januário com bola aérea. Apesar do Maricá, né, não ser parâmetro, né, a gente tem que julgar aqui o time do Vasco e o técnico trabalho do Diniz em cima de 2 jogos na temporada. Flamengo e Mirassol, que são os clubes que o Vasco enfrentam no mesmo nível, na mesma série, né? Contra o Boa Vista não dá para computar, contra o Maricá não dá para computar, contra o Nova Iguaçu também não. Jogar contra esses clubes não dá para computar. Próximo, Botafogo. Jogo difícil. Chapecoense em casa é um adversário um pouco mais simples, mas também difícil. Aí sim são adversários à altura para a gente entender o cenário. O Botafogo goleou o Cruzeiro no estádio Newton Santos. O Vasco vai lá jogar contra o Botafogo. A Chapecoense ganhou do Santos por 4-2 na Arena Condá. Visita o Vasco em São Januário. Eu acho que o caldo entorna se perder esses 2 jogos. Tá? Na minha opinião, eu vejo que o presidente Pedrinho é fragilizado em relação ao Diniz. Dificilmente o Pedrinho vai demitir o Fernando Diniz, só se for no último caso do último, porque tem ali uma relação, né? Então, e as relações no Vasco, elas são muito fortes. A gente vê o Matheus Curopos, do Sub-20, fez um péssimo trabalho, vem fazendo um trabalho horroroso, horrendo. Eu converso com algumas pessoas do Sub-20, todos reclamam do Matheus Curopos, mas tá lá, porque a relação é muito forte, né? E a gente tem aí o Felipe, que também é muito questionado pelo torcedor por várias falas, vários momentos, enfim. A relação é muito forte, não acontece nada. E o Fernando Diniz vai ser a mesma coisa. Não vai acontecer nada. Então, o torcedor vai rosnar, vai roncar, vai ficar puto, vai ficar chateado. O Diniz vai falar atrocidade, como ele fez nessa coletiva falando do Sérgio Ramos. É isso mesmo, ele comparou o Sérgio Ramos do Real Madrid na época, né, com a zaga do Vasco. O Iker Casillas, né? Impressionante até onde o Fernando Diniz já chegou, tá? E eu me preocupo muito, porque dentro de campo o Fernando Diniz é pura emoção, explode, reclama, xinga, mostra uma insatisfação enorme. Na coletiva, ele fala como se estivesse satisfeito, que o time jogou bem, merecia ganhar, até mesmo empatar. Pô, peraí, é um Fernando Diniz muito diferente de um lugar para o outro. Parece até 2 pessoas, confesso para você, eu que convivo nas coletivas com o Fernando Diniz, parecem 2 pessoas, literalmente, porque você vê o Diniz ali quase morrendo do coração dentro de campo, surtando. E aí chega na coletiva, ele vai lá e elogia o time, evolução, o time precisa treinar um pouco mais, mas jogou bem. Tipo assim, são 2 pessoas, é bizarro, E eu tô a 3 na coletiva para perguntar para ele exatamente sobre isso. O porquê que ele é uma pessoa lá e outra aqui na coletiva. Eu estou quase fazendo essa pergunta em relação a várias outras que estão engasgadas aqui, que em breve vocês vão acompanhar nas coletivas. Bom, você que está aí do outro lado, né? Eu vou deixar aqui a coletiva do técnico Fernando Diniz por completo. Peço para você dar aquela moral com o seu like, também com o seu compartilhamento, enfim, ajuda da forma que você puder. Beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas. A coletiva é feita pelo nosso canal, né? Com o nosso esforço, com o Thiago lá, gravando pra gente a coletiva do técnico Fernando Diniz. Boa noite, Fernando Diniz, da indústria da Nação 23, e a gente viu uma repetição de erros em saída de bola, erros individuais, erros na construção ali, de jogadas de troca de passe. Você acha que está acontecendo? Você acha que são erros que a gente pode liberar jogadores diferentes? Robert Renan, Coelho, Tom. Tem alguma coisa para alterar, alguma coisa para mexer, até porque não passa apenas por um erro individual, mas por um erro coletivo da defesa para os jogadores errando. Primeiramente, boa noite. Eu acho que tem, se você quiser focar nos erros, mas tem muito acerto. Se você pegar como o time jogava ano passado e como está jogando agora, não é o mesmo time. A maioria das vezes que a gente saiu jogando, a gente saiu limpo. É um time que pressiona alto e a gente conseguiu sair. Então o time melhorou nesse quesito.
Obviamente que aconteceram erros que não pode acontecer. Mas a gente não tem como abrir mão só porque errou. E tem alternativa o time. O time teve bola longa, a gente saiu com bastante bola longa ano passado, saiu com bastante bola longa contra o Flamengo, saímos curto, o time está alternando. Agora, se você não quer errar, nunca, então você não sai jogando. Aí vai reclamar porque faz muita bola longa. Já estamos discutindo o resultado do jogo. Eu estou triste pelo resultado do jogo, mas o time não jogou mal. E o time jogou bem, uma das coisas, porque saiu jogando, a maioria das vezes, bem. Em que pese a gente ter errado na saída, como saiu contra o Maricá e como errou hoje. Agora, os jogadores não acertaram muita coisa na saída hoje. Estavam com o erro, passe daqui e você. Mas ele acertou outras coisas, teve personalidade para jogar, acertou um lance muito mais difícil do que esse. Agora, se a gente fizer contabilizando só o erro, o time vai ficar estacionado, e o time não vai ter coragem para fazer, não vai ter margem de melhora. Então, toda hora que a gente pegar, a gente chuta, que aí não tem problema. Aí, quando chuta a bola e perde a segunda bola e toma gol, vocês não contabilizam. Contabiliza só quando a gente erra. Mas o que o time vai fazer? O time vai melhorar a saída, vai treinar mais, vai aproveitar do que aconteceu hoje dos erros e vai evoluir. E você vai saber melhor a hora de sair jogando, a hora de fazer bola longa. Vai ser um jogo de erro. O Mirassol é um time que está jogando também. Nós jogamos mais bola do Mirassol lá do que eles jogaram da gente no jogo de hoje. Nós temos mais bola no gol do que o Mirassol. Nós tivemos mais controle do que o Mirassol. Nós perdemos o jogo, nós não jogamos mal. Então, a saída do ano passado era muito mais difícil para a gente. A gente tinha muito mais insegurança para sair. A gente tem que pegar o que aconteceu no jogo de hoje, e eu não concordo que são os mesmos erros. Você vai falar que é o erro de saída, de uma maneira geral e simplista. Mas a maneira como a gente conseguiu construir o jogo hoje e ser dominante em boa parte do jogo foi justamente porque a gente conseguia sair com a bola dominada lá de trás. Porque a gente fica chutando só a bola para frente. E hoje a gente nem tinha um jogador alto para disputar a bola. A gente ia sofrer bem mais jogo que a gente sofreu. A gente fez uma boa partida e, infelizmente, a gente não conseguiu o resultado. A gente tomou 2 gols, uma bola, a gente preenchemos bem a área estava cheia e teve a infelicidade de ter o gol contra. E o outro a gente teve um erro de saída, mas um lance totalmente recuperável. A bola ia na mão do Léo Jardim, ia sair gol ali. Infelizmente, a gente perdeu a partida. Mas a postura do time eu gostei, que pese os erros de saída. Os erros a gente tem que melhorar. E saber jogar cada vez mais atrás, saber o momento de sair jogando curto, o momento de sair jogando longo. Isso a gente só vai melhorar treinando e no jogo sabendo, como um jogo como o de hoje, como é que a gente, qual o momento da gente fazer bola longa, qual o momento você sabe fazer bola curta. E tem lance que o jogador errou tecnicamente que faz parte do jogo. Não é porque taticamente está errado, porque os técnicos acontecem. Quando a gente diz, se não vai vir para o livro, primeiro, acho que eu faço da questão técnica, começou a ter que falar com a discussão dos jogadores, algo já aconteceu, eu queria entender como você lida essa questão dos jogadores depois do jogo, existir alguma ação de angústia, algo do tipo. Se me permite uma segunda também, o Vasco está no mercado, está buscando novas contratações, já trouxe novos jogadores que ainda estão estrear. Para você, o Vasco briga pelo quê no Campeonato Brasileiro? Vou começar pela segunda. O Vasco vai jogar, cada jogo que a gente jogar, a gente vai fazer de tudo para ganhar e chegar o mais longe possível na competição. A gente pegou um adversário duro hoje, o jogo foi equilibrado, mas a gente teve os números mais próximos de ganhar do que a gente perdeu o jogo, pelo menos empatar. Foi um jogo equilibrado, mas o que aconteceu no jogo a gente não merecia a derrota. Então mostrou a evolução do trabalho, a gente não pode admitir perder. Ponto. A gente tem que doer e a gente tem que melhorar em relação a isso. Em relação às discussões, o que acontece é o seguinte, eu sou um cara, e vocês sabem que é assim, não é novidade para vocês. Não adianta a gente criar um tumulto por conta disso. A minha maneira de cobrar os jogadores, eu sou duro, mas eu sou muito amoroso. Mas muito mais vocês imaginam. Muito mais. Então os jogadores suportam a cobrança e eles melhoram muito por conta da cobrança. E depois da cobrança o time melhorou. E eu tenho um jogador, um respeito enorme. Tem um jeito de falar, assim, às vezes enérgico e acelerado, e eu sou espontâneo com os jogadores. E aí, às vezes, algumas pessoas gostam que o negócio fuja do controle para fazer o circo, que não existe um circo. Igual tentaram fazer com o Ryan contra o Corinthians. Eu cobrei o Ryan de uma maneira mais enérgica, e foram lá na boca do garoto, e aí se deram mal, porque você estava dizendo igual o pai para mim, e aí matou ali. Porque se ele dá vazão para alguma coisa, aí cria aquele circo que as pessoas gostam.
de vai na maldade. Eu sou uma pessoa amorosa com o jogador. A minha vida é ajudar o jogador de futebol. Aquilo é uma forma de ajudar o jogador, não é uma forma de prejudicar ninguém. Eu tenho um respeito muito grande. O respeito é fazer o cara produzir aquilo que ele pode, para tirar, assim, às vezes, os medos que os jogadores têm. Não é uma coisa fácil, uma tarefa fácil. O fácil é ficar do lado de fora sem ajudar o jogador, ao contrário. Maltratando, falando mal, expor o jogador, falando mal o tempo todo, e depois, numa hora dessa, pegar esse, jogar, fazer um jogo, um interesse só de criar um clima desfavorável. Eu não tenho problema com isso. Eu sei quem eu sou, os jogadores sabem quem eu sou. O que eu faço é para o jogador produzir mais, o jogador conseguir ter uma vida boa. Não é para o nunca debater a minha voz para prejudicar um jogador na minha vida. Nunca. Nunca. Não tenho maldade com isso. Tenho vontade de ajudar os jogadores. Foi até bom você ter perguntado. E os jogadores aceitam isso. Aceitam porque sabem que eu faço e tento fazer para o bem deles. E eventualmente, se eu passar do ponto e errar, eu peço desculpa. Porque eventualmente eu vou errar. Queria saber a respeito da situação dos reforços, né, do Vinícius trouxe aí dele, quando você pretende contar com eles, quando eles estão na posição do Vasco, e sobre possíveis reforços do Spinelli e do Cuiabá, como está essa situação de não tem posição, quando jogadores. O Brenner e o Vinícius, eles conseguiram assinar a documentação só 2 dias atrás, então esperaram uma vez só com o time, a gente vai avaliar com calma quando que eles podem jogar e qual a minutagem que eles podem jogar. E a gente pretende contar com eles o quanto antes. Em relação ao Cuiabano e o Spinelli, a gente vai tratar internamente. Eu vou abrir aqui para vocês. São nomes assim que, de fato, eles surgiram, mas a gente está tratando internamente para ter o melhor desfecho possível. Vinícius, boa noite. A gente percebe que o Vasco tem um pouco mais de dificuldade de jogar na saída de bola quando os times têm a linha alta, mais do que quando os times têm a linha baixa. E também um outro problema que o Vasco vem enfrentando é a questão de bolas altas, ainda mais quando o time não tem zagueiros altos no elenco. Como resolver essas duas situações? Também a questão da oscilação, que você falou muito no ano passado. Como resolver essas questões da saída de bola com times que têm uma linha mais alta, a questão da bola aérea e a oscilação do Vasco continua sendo constante? Em relação à saída de bola, eu vou repetir. O time hoje, a maioria das vezes, teve predominância para sair com a bola. Um time que vinha jogando com a linha alta. E a gente errou. Às vezes que a gente errou, eles conseguiram aproveitar um pouco de... E a gente não conseguiu nas vezes que eles erraram. Então, quando você vai sair jogando, tem 2 coisas. Ou você cede e só fica chutando a bola, ou você pega e melhora, sai jogando cada vez melhor. E saber selecionar cada vez melhor o passe. E por mais que você treine, o jogo acaba sendo o maior treino dos jogos, aquilo que eles conseguem fazer no treinamento. Então isso é uma questão que leva um tempo que o time vai amadurecendo e vai conseguindo encaixar melhor nos jogos aquilo que é feito nos treinamentos. Em relação à oscilação, o time hoje, eu repito, o time não jogou mal. O time perdeu o jogo. O resultado é uma coisa que a gente não controla. Contra o Flamengo, nós jogamos muito mal no primeiro tempo. Muito mal. Como a gente jogou os 4 jogos da Copa do Brasil, os jogos finais, ganhando, ou perdendo, ou empatando, jogamos de uma maneira consistente. Tivemos perto de ganhar a Copa do Brasil. Então hoje foi um jogo que jogou parecido com o que a gente jogou nos jogos finais do campeonato. Então teve uma consistência no jogar. A gente tem que ter consistência, fazer a consistência do jogar e a consistência de pontuação. É o que a gente pretende daqui para frente. E questão dos zagueiros? Então, dos zagueiros. O Cuesta, um zagueiro bem alto, mas ele não perdeu bola no alto, nenhuma bola no alto. O Vasco, então, eu não sofri por conta da zaga, só por causa do Cuesta. É um zagueiro que é baixo, mas ele pula muito e é agressivo na bola aérea. O gol que a gente tomou, teve uma disputa do Puma com o jogador deles, que o Puma quer um lateral alto, e a bola voltou para a área. E o Cuesta foi tirar e teve a felicidade de fazer um contra. Contra o Flamengo, só deu uma bola aérea, somente de jogada de bola parada, e os jogadores, os zagueiros, não estavam na disputa. Foi disputa de individual, o jogador que estava marcando. Então, a gente colocar, reduzir, se tivesse um jogador mais alto, na zaga, a gente ia acabar com o problema da bola aérea, não é isso. O Saldíria também não é um jogador alto, mas é um jogador que quase toda a bola aérea ele leva vantagem, porque é um jogador agressivo. O Sérgio Ramos não era um zagueiro alto, mas como o Cacilhas não era um goleiro alto.
Assim, então não é questão só de ter altura. Obviamente, se tivesse um zagueiro mais alto, com boa impulsão, teria talvez mais predominância, embora tipo como é o Fabrício Bruno. Mas os zagueiros que a gente tem, eles conseguem se virar muito bem na bola aérea. Isso, boa noite, saindo do esporte. Gente, contando a partida de hoje, a reta final, são 8 derrotas e 9 partidas. Como que, diante disso, reconstrói a confiança do grupo, principalmente nessa competição? E se não tivesse qualidade do seu torcedor, vai conseguir uma reação? A primeira coisa é não pegar esse recorte que você pegou. Se você pegar o recorte enviesado para o lado negativo, aí a gente estaria com problema. A gente terminou muito bem lá. A gente teve muito problema na reta final do Brasileiro e fizemos uma boa partida contra o Inter, ganhamos em casa, e na Copa do Brasil a gente jogou bem. O time que joga bem, como jogou na reta final da Copa do Brasil, joga bem hoje, é um time que está perto de ganhar. A gente não tem que diminuir o rendimento para poder achar que vai ganhar. É uma coisa meio natural, a gente tem que controlar aquilo que a gente consegue, de marcar cada vez melhor, de errar cada vez menos na saída ou no ataque, ser mais contundente quando tem as chances criadas, a gente ter mais o resultado de vitória. Mas a primeira coisa é o time conseguir jogar bem. A última, quando a gente diante das vezes que eu faço o pessoal, você também é ótimo. Você também pode que já só tem alguma prioridade mais, produtividade, seja pior que o Vasco, vitórias? Os jogos foram equilibrados, o Mirassol ganhou, a gente poderia ter ganhado os 3 jogos que ele jogou. Foram bons jogos, mas o jogo em si, ele jogou bem contra o Mirassol. O Mirassol é um time equilibrado, um time que tem confiança pelos resultados que eles foram alcançando desde o ano passado, mas dos 3 jogos a gente poderia ter vencido, empatado ou perdido. Infelizmente a gente perdeu os 3. Obrigado, boa noite.